Só. Ok. Vocês podem abrir as suas Bíblias em Êxodo. Aí no seu esboço está a semana 32 e aí está repetido o da semana passada, né? O valor da vida humana. Eu acho que na hora de salvar teve uma atualização no meu Word e aí acabou que não salvou aquilo que eu tinha feito. Mas pelo menos o conteúdo salvou, né? O pastor Timóteo me ajudou aqui dizendo que pelo menos o conteúdo está salvo. Só foi mesmo aí o título. Mas hoje nós vamos ver Êxodo 20, o versículo 14, que é um trecho bem, também uma ordem bem direta, né, de não cometer adultério. Mas nós vamos hoje abranger um pouco mais o que seria essa ordem, olhando o que Jesus falou também no Evangelho de Mateus. E o trecho, o título hoje é O Pecado da Luxúria. Aqui está bem claro, mas eu acho que dá para ver o pecado da luxúria. Hoje nós estudaremos um assunto que muitas vezes, especialmente no nosso contexto brasileiro, ele é tratado de forma bem pejorativa. Talvez a gente nunca tenha atentado para isso, mas nós veremos a seriedade desse assunto. No Brasil, muitas pessoas até tratam que um homem ser traído, né, é como se fosse um símbolo de honra, de orgulho. Muitas pessoas brincam com isso, né? Esse assunto que nós geralmente tratamos de forma superficial, mas nós precisamos compreender e lidar com seriedade com isso. Muitas vezes nós brincamos com algumas coisas que o Senhor não brinca. Homossexualismo, adultério, traição, isso é uma coisa que nós não deveríamos, como crentes, lidar de forma pejorativa, porque Deus trata muito sério com isso. Então, eu espero que, se até hoje você não ouviu sobre isso, depois que nós terminarmos esse estudo, espero que você leve um pouco mais a sério algumas brincadeiras que geralmente se tira e se tem como normal, e nós não deveríamos ter isso como normal, porque Deus não tem como normal. O adultério é uma desgraça que arrasa vidas onde passa. Um adultério não destrói apenas uma vida, mas a vida de quem comete. Mas geralmente destrói a vida de todos aqueles que estão ao redor. Quantas famílias nós temos desgraçadas por causa de um adultério, né, de um ato de infidelidade conjugal? Filhos que crescem sem os pais em casa, geralmente quando Deus não age de forma graciosa, geralmente acaba-se em divórcio, esses atos. Filhos que crescem muitas vezes revoltados com aquele que cometeu o ato de infidelidade e ressalvando assim geralmente as devidas exceções misericordiosas. O adultério é uma poderosa arma de Satanás para destruir vidas. Por isso nós, como filhos de Deus, não devemos brincar com isso de forma alguma. Pelo contrário, nós devemos dar muita seriedade a esse assunto. Nós devemos sempre olhar o assunto de infidelidade conjugal com o coração quebrado, com uma tristeza profunda, especialmente de nós termos um país onde isso geralmente é tratado como algo comum. Vamos orar, depois nós vamos ler aqui o trecho. Deixa eu orar antes. Senhor Deus, eu quero pedir a sua ajuda. Quero pedir que o teu Santo Espírito nos ajude a concentrar naquilo que vai ser ensinado aqui. É um assunto tão sério, tão triste, mas nós queremos achar esperança no Evangelho, primeiramente, Senhor Deus, para entender, depois para nos proteger e também para restaurar, ajudar pessoas que, caso venham a cair ou caíram nessas situações, que venham ter suas vidas restauradas pelo poder do Evangelho. Ó Deus, nos ajude a lidar com seriedade com um assunto que o Senhor lida tão seriamente. Que enquanto estou aqui pregando, o Senhor possa trabalhar nos corações e ensinar as verdades que a sua palavra deseja trazer. Em nome de Jesus. Amém. Só para contextualizar vocês o quão sério é esse assunto, eu quero contar uma experiência que eu tive com uma família uma vez.
E eu nessa época eu acho que eu queria ser pastor, mas nem pensava assim na possibilidade. Acho que eu namorava com a Isabela na época e uma família se converteu na igreja que a gente fazia parte. E Deus assim trabalhou de uma forma muito maravilhosa naquela família. Um marido que tinha por muito tempo vivido infidelidade e mudou mesmo assim ao seu modo com a sua família. Eles não casaram, eles viviam juntos e decidiram casar. A igreja junto lá fez o casamento com eles e foi uma festa bem maravilhosa, né? E aconteceu que a esposa, ela era de outro estado e foi passar um tempo lá com a sua mãe. E nesse período, ela encontrou um rapaz que ela tinha se relacionado na juventude e ela adulterou com esse rapaz. Com esse rapaz não, que já era um homem, né? Já fazia tempo, eles já tinham 3 filhos juntos. E ela confessou o pecado, só que pro marido foi muito duro. E ele, de uma forma assim triste, ele entrou na bebida e dentro de pouco tempo a família assim teve uma reviravolta ao contrário, terrível também. Até chegar um ponto em que um dia eles brigaram e ele estava embriagado e ela saiu de casa, né? Ela saiu de casa, foi para casa dos irmãos dela, da irmã dela que morava na outra rua na realidade. E naquele dia aquele homem cometeu suicídio. Ele se matou. E isso eu nunca esqueci. E o filho dele mais velho foi que encontrou ele em casa. E isso eu nunca esqueci de quanto uma infidelidade, aquela ilustração, nunca saiu da minha cabeça quanto uma infidelidade destrói vidas. Inclusive a vida da mulher também, assim, eu a encontrei depois, ela voltou pro Maranhão para morar com a família dela lá, mas depois ela veio visitar aqui o estado e a mulher parecia ter envelhecido assim uns 30 anos. Acabou com a vida dela também. Os filhos também, assim, tristemente destruíram a família. Isso é só uma ilustração do que a gente vê. E é por isso que nós precisamos levar esse assunto a sério. Nós não podemos achar que um homem que trai uma mulher que trai um homem é uma coisa normal. Não é. Deus leva isso muito a sério. E é exatamente a grande ideia do trecho de hoje é que adultério é uma ofensa direta à ordem criacional de Deus. É uma prática egoísta e destruidora que deve ser rejeitada pelos filhos de Deus. Nós vamos ler aqui o trecho, novamente, como temos feito, de Êxodo 20 até o versículo 17. Temos lido todos os 10 mandamentos nessas pregações, vamos ler novamente hoje. A palavra do Senhor diz assim: Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenho outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você trabalhará, durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha longa vida na terra que o Senhor Deus te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A ideia aqui
dessa palavra, né, de adultério, ela não envolve somente a prática, é o que nós vamos ver. A conotação varia, aqui é uma definição, a conotação varia com o texto, mas geralmente implica o desejo egoísta muito forte de se obter ou possuir aquilo que não pertence legitimamente à pessoa. A concupiscência descreve, ou essa palavra de desejo adúltero, descreve apetites que pervertem os desejos e impulsos naturais, assim tornando-se a causa de comportamento mau ou malicioso. A relação sexual em si não é problemático, foi Deus quem criou, uma coisa boa. No entanto, quando isso é feito fora dos parâmetros de Deus, é problemático. É onde Deus condena esses atos. É por isso que o adultério ele é uma perversão da natureza criacional de Deus. Deus criou homem e mulher para viver uma vida, um relacionamento saudável dentro do casamento. E isso é maravilhoso. Foi Deus que disse, depois que terminou toda aquela obra da criação, Deus viu homem e mulher casados, juntos ali na união que ele mesmo fez, e viu Deus que era muito bom. Foi ele que disse isso. Se Deus disse que era bom e o homem diz muitas vezes que não é bom, é porque ele perverteu. O problema não é o Criador. O problema é a criatura que perverte isso. E a gente vê isso muito claro em Romanos capítulo 1, quando Deus diz que eles perverteram, ou eles mudaram a ordem natural, desejando muitas vezes até mesmo o contrário, né? Homem com homem, mulher com mulher. E Deus chama isso de perversão. Outra definição que a gente pode ver também é a palavra luxúria. É um desejo pecaminoso. O pecado interior, ou seja, um pecado interno de dentro do coração, que leva ao afastamento de Deus. A luxúria, a origem do pecado, tem o seu lugar no coração. Não por necessidade, mas porque é o centro de todas as forças morais. Ninguém pode dizer que adulterou ou cometeu qualquer tipo de imoralidade sexual por causa de necessidade. É porque o coração é perverso, porque o nosso coração ele deseja as coisas que Deus não desejou, ele é enganoso, porque o coração, geralmente, quando não tem Deus no centro, ele deseja as coisas que Deus não deseja, é que ele vai em busca de desejos contrários ao Senhor. É por isso que nós vemos que, aí, passei sozinho, foi? O primeiro ponto, que não sei se está automático aí, mas o primeiro ponto que nós vemos aqui é que o adultério, ele começa no coração. Uma coisa que nós precisamos compreender é que não é o ato em si de um homem ter um relacionamento com outra mulher, ou uma mulher ter um relacionamento com outro homem, ou vice-versa, que vai, por assim dizer, ser o ato do adultério. A gente vê que tudo isso vai começar no coração. E um dos trechos que a gente vai ver que fica mais claro isso é o trecho de Mateus 27, 28. Fica muito claro quando Jesus está falando sobre esse mandamento aqui, quando Jesus ele vai fazer, ouviste o que foi dito, não cometa adultério. Mas Jesus ele vai trazer algo mais pessoal. Não é somente o ato em si, mas quando você deseja uma mulher de forma impura no seu coração, você comete adultério com ela. E aqui cabe o conselho de Salomão, em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É aqui onde procedem os desejos, é onde procede o centro de controle das nossas vidas, é o coração. Por isso que o que Jesus está dizendo ali é quando você alimenta um desejo no seu coração por uma mulher que não é a sua, você está cometendo adultério com ela. Isso aqui é muito duro, né, de se falar. Não é que Jesus está dizendo que muitas vezes você vai olhar para uma mulher que ela está mal vestida, por exemplo, você já cometeu adultério com ela. O que ele está falando aqui é de uma forma mais intrínseca, algo que faz parte de você. A gente vai ver isso no contexto, porque ele fala que de uma amputação radical, né? A gente vai ver isso. Então, quando ele fala do braço, é algo que faz parte do nosso corpo. Do mesmo jeito, quando ele está falando dessa questão do coração, é algo que está lhe dominando, algo que está tomando conta do seu coração. Se esse desejo, um desejo por um homem ou por uma mulher que não é sua esposa, seu esposo, está dominando a sua vida, você está cometendo adultério em seu coração. E isso é uma coisa muito séria. Provérbios 6, eu queria ler esse trecho aí com vocês. Eu vou
Hoje eu vou trazer muitos trechos aqui, talvez eu não vá ler todos, mas eu queria ler pelo menos alguns. Provérbios capítulo 6. Aqui quando Salomão está falando para o seu jovem, especialmente da mulher adúltera, ele traz algumas coisas, alguns alertas para nós, em forma, obviamente, de que é uma literatura sapiencial ou de sabedoria. Ele está nos trazendo como nós devemos ter sabedoria, e quando ele está falando de relacionamento extraconjugal, ele está trazendo um alerta aqui. E olha quem foi Salomão, um homem que ele sabe bem o quanto a vida pode ser desgraçada por relacionamentos extraconjugais, né? Tanto ele quanto o pai também, ele viu isso muito claro. E nos versículos, nós podemos ver nos versículos 25 e 26, Salomão ele diz assim: não cobice no coração a formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Ele está falando de quem aqui? Da mulher perversa. Olha o contexto do 24. A sabedoria, né, ele vai dizer aqui, eles e os mandamentos, eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Aí ele fala no versículo 25 e 26. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. O que Salomão está falando aqui, ele está inclusive fazendo uma distinção que muitas vezes nós não fazemos. E tanto um quanto o outro é pecaminoso. Ele está dizendo assim, as mulheres que vivem uma vida de prostituição, que vendem os seus corpos para se sustentar, nós deveríamos lamentar por esse tipo de mulher, né? Que ela geralmente são mulheres que elas precisam de um sustento e ela arranja esse jeito de ganhar sua vida. É triste, é pecaminoso, mas ele está dizendo que a adúltera é a mulher que ela faz justamente só com o intuito de destruir outras vidas. Existem relacionamentos que não são para ganhar dinheiro, não são para ter um sustento, digamos assim, que ele está dizendo que esses relacionamentos, o adultério, ele anda em busca de uma vida preciosa. Por isso que nós vemos que muitas vezes nós nos assustamos quando ouvimos algum relato de algum irmão ou irmã que caiu em adultério. Que ele destrói mesmo vidas preciosas. Certamente vocês aqui conhecem alguém, não sei se crente, mas nós conhecemos, nós até conhecemos, eu e o pastor Timóteo conhecemos pessoas, né, incomuns que passaram por esse tipo e tiveram suas vidas destruídas. Pastores que nós conhecemos que tiveram suas vidas destruídas por causa do adultério. Um potencial tão grande de ajudar outras vidas, ajudar outras pessoas a crescerem, a chegar no evangelho, são destruídos por causa do adultério, destruídos por causa da traição. O adultério é uma desgraça que destrói vidas preciosas. E nós precisamos levar isso muito a sério. É por isso que nós vemos, assim como nós vimos na semana passada, que o homicídio, ele começa no coração. Jesus também falou no mesmo trecho de Mateus 19, não sei se eu coloquei aí. Se puder passar para mim aí, Laura, por favor. Não sei, eu acho que está aí. Mateus 15, versículo 19, ele vai dizer, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, aí vem adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Até parece que ele está olhando para os 10 mandamentos, né, aqui, que aí vem na sequência também, não roubarás, né? Jesus está olhando para os 10 mandamentos, como o pastor Timóteo explicou no primeiro sermão, essa é a parte mais prática, né? E ele está olhando para as partes mais práticas e está dizendo assim, não é só quando você você tem relação com a mulher que você está cometendo adultério. É quando você alimenta no seu coração, Jesus está dizendo isso aí, é do coração que procede esses maus pensamentos. Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Tudo isso começa no coração. Nós precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado em guardar os nossos corações. Não é um dia que, principalmente para quem é casado, você não vai acordar um dia e você vai dizer assim, hoje eu vou cometer adultério. Ninguém acorda desse jeito. Isso é uma queda gradual. É por isso que você tem que cortar o mal pela raiz. Ter muito cuidado com aquilo que você está alimentando no seu coração e na sua mente.
Porque você não começa de um dia para a noite. Isso é uma coisa que vem. Satanás, ele muitas vezes é paciente com isso. E ele procura uma brecha, a qual ele entra ali, e quando ele entra, ele destrói tudo. A ilustração mais clara que Pedro nos traz, quem nos traz é Pedro, né? Lá na primeira carta de Pedro 5:8, quando Pedro ele diz assim: o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar ou destruir. Essa é a ideia. Imagina o leão estar rodando aqui ao seu redor e ter algo que lhe protege, tem cercas, é Deus ali lhe protegendo. Você está dentro de uma jaula e um leão com fome. Se você abre a jaula, o que vai acontecer? Vai ficar nem os ossos seus. É exatamente isso que o diabo faz. Ele quer entrar, destruir com a sua família. O diabo não está preocupado com as pessoas que estão lá fora, não, os perdidos. Eles estão seguindo o caminho deles. Aqui eu estou falando um alerta para você que é crente no Senhor Jesus. As pessoas que ainda não tiveram seu coração regenerado, elas estão vivendo exatamente como o diabo quer. Ele não está nem preocupado com isso. A preocupação dele é que eles não conheçam a verdade. Mas você que é crente, em relação a isso aqui, adultério, é onde o diabo está querendo destruir a sua vida aí. Eu vou trazer também algumas implicações para aqueles que são solteiros ou que ainda não são casados. Mas aqui eu quero trazer um alerta para você que é casado. Guarde, cuidado com o seu coração, cuidado com aquilo que você tem alimentado no seu coração. E isso é uma coisa que vem desde lá do princípio. Se você vê quando a serpente, Satanás, está tentando Eva, e ele não começa com, já dizendo assim, come a fruta, Eva. O que começa? Ao redorzinho, indo ali conversando, conversa mole com Eva, até que chega o momento, Gênesis 3, versículo 6, a mulher olha para a fruta e diz o quê? Vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Foi devagarzinho, paciência. Serpente, o diabo foi paciente, totalmente devagarzinho, até que Eva caiu e destruiu, degradou toda a humanidade até os nossos dias. E João capta muito bem essa ideia em João capítulo 2, versículo 1 João capítulo 2, versículo 16, quando ele diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Foi exatamente o que Eva viu. Desejos da carne, a árvore era o quê? Agradável ou boa para se comer. Os desejos dos olhos, agradável aos olhos. E árvore boa para dar, desejável para dar entendimento. A soberba da vida. Ela queria saber mais do que Deus. E é exatamente aí aonde o diabo entra. Brincar com aquilo que Deus condena é desdenhar do próprio Deus. Nós não podemos brincar com isso aqui. Nós não podemos brincar com esse assunto e precisamos levar muito a sério e guardar os nossos corações. E aí é onde a gente tem exatamente a segunda implicação. O adultério precisa ser levado a sério. A luxúria ou o desejo desgovernado daquilo que Deus colocou em nossos corações, ele precisa ser levado a sério. Mateus 5, 29 ao 30, é outro texto que eu queria ler também com vocês. Marque esses textos, inclusive, na sua Bíblia, para você estar vez por vez voltando lá e relembrando ao seu coração das verdades que Deus colocou para lhe alertar. Quando Jesus está falando sobre adultério, ele diz, dos versículos 27 e 28, como nós já vimos, vocês ouviram o que foi dito, Mateus 5, 27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, é o trecho que nós acabamos de ler, versículo 14. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí olha o contexto. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. É preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro
de que o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus está trazendo aqui, obviamente, uma ilustração. Ele não está dizendo que você tem que cortar o seu braço ou arrancar o seu olho, até porque isso é condenado em outros lugares das Escrituras, né? O corpo é um templo do Espírito Santo e nós deveríamos cuidar dele. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 6. O que Jesus está dizendo aqui é que a imoralidade, a luxúria, o desejo contrário à natureza de Deus, especialmente nessa área do adultério, é algo que precisa ser levado tão a sério que aquilo que está levando você a pecar, ele deveria ser automaticamente lançado fora. Se você tem dificuldade no seu trabalho, você está se sentindo muitas vezes tentado até mesmo a adulterar com alguma pessoa no seu trabalho, o que Jesus está dizendo é que se não há possibilidade de você mudar de lugar, saia desse emprego. É algo que precisa ser levado tão a sério que se você tem, sei lá, você está pecando contra sua esposa, seu esposo, seu cônjuge, no seu celular, no seu cônjuge, você deveria ficar com um celularzinho que só faz ligação. Isso não é legalismo aqui, irmãos. É isso que Jesus está dizendo, a seriedade do mandamento. Se tem algo que está nos levando a estar em perigo diante da imoralidade sexual, nós precisamos levar tão a sério que nós deveríamos tirar tudo isso aqui. E aí Jesus está dizendo que isso tem implicações eternas. Porque o que ele está inferindo aqui é que aqueles que não são filhos de Deus, eles vão ser lançados no inferno com tudo isso que eles estão carregando. Mas aqueles que são filhos de Deus, o que Jesus está dizendo é que eles deveriam ou eles devem obedecer esse mandamento. Por quê? Filho de Deus, crente não vai para o inferno. A gente fazendo a teologia bíblica, crente não perde salvação. Não é isso? Então, se crente não perde a salvação, o que Jesus está inferindo aqui é que aqueles que são filhos de Deus, eles vão fazer o possível e o impossível para manter uma vida pura diante de Deus. E não é só diante da sua esposa. Não é só diante do seu cônjuge, do seu esposo. Jesus está falando aqui que é diante de Deus, porque ele está falando de algo, de uma inferência eterna. Inferno tem a ver com só um que pode lançar lá no inferno, é Deus. E diante de Deus, sua esposa pode não ver o que você está vendo, sua esposa pode não conhecer as conversas que você tem, seu esposo pode não conhecer as conversas e coisas que você está vendo, mas Deus sabe. E é justamente isso que Deus está dizendo aqui. Nosso coração, nossa vida deve ser preservada pura antes de tudo diante de Deus. A minha fidelidade à minha esposa é uma consequência da minha fidelidade a Deus, não o contrário. Eu não sou fiel a Deus porque eu sou fiel à minha esposa, é o contrário. Eu sou fiel à minha esposa porque eu entendo que eu preciso ser fiel primeiramente a Deus. É Ele quem vê o meu coração. Ainda que eu fale coisas bonitas para minha esposa, Deus sabe se eu estou falando a verdade para ela ou não. Por isso que eu preciso levar isso aqui a sério. Deus está dizendo para nós, se tem algo que nos coloca em perigo diante dessa situação, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, nós deveríamos, sem titubear, lançar fora. E pela ilustração aqui, é algo que muitas vezes pode até nos trazer dor. Imagina você ter que abrir mão, sei lá, de um emprego que está te colocando em perigo. Isso vai doer em você. Você não ter a possibilidade mais de olhar um computador sozinho ou um celular sozinho. Isso é vergonhoso e humilhante, né? Eu estou trazendo para o nosso contexto. Obviamente que naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas. Mas já tinha coisas que traziam perigo, porque Jesus está falando aqui. O contexto só mudou, as coisas só atualizaram. A potencialidade só aumentou, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui é que isso pode trazer dor. Arrancar um braço, arrancar um olho. Eu não sei quantas pessoas tiveram o desprazer, né, de perder um olho ou um braço, mas isso deve causar dor. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que é preferível você tirar algo que lhe cause dor do que você ser levado ao inferno, né? E aqui, certamente, os que são filhos de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eles podem obedecer ao Senhor, por mais que a ordem seja difícil. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele também trazendo um alerta àqueles irmãos, ele diz algo para eles. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele poderia parar aqui, mas aí ele continua. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros,
nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não existe a possibilidade de uma pessoa que é crente, filho de Deus, vive uma vida de imoralidade, um dia vai chegar diante de Deus e dizer assim, o Senhor sabe, né, que era difícil para mim. Deus está deixando muito claro aqui que ele leva a sério isso. E não herdarão o reino de Deus. Isso para mim aqui é o que mais duro. É a pessoa caminhar essa vida, ela sabe a verdade. Ela conhece aquilo que Deus disse sobre isso. E ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não sabia. Não herdarão o reino de Deus. Só existem dois reinos. Não herdar o reino de Deus automaticamente implica herdar o reino das trevas, que a Bíblia fala. E Deus não vai ter por inocente aqueles que vivem dessa forma. Uma vida de luxúria, uma vida de desejos imorais, de adultério. Deus irá tratar duramente com todos esses. Gálatas 5, os versículos 19 ao 21, quando Paulo está falando dos desejos da carne, dos frutos do Espírito, ele coloca também entre os desejos da carne. Ele diz, versículos 19 ao 21, Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mais uma vez, Paulo enfatizando que os que praticam ou vivem dessa forma não herdarão o reino de Deus. E o conselho de Paulo, então, aos Colossenses, quando a gente faz aqui uma junção das ordens ou da teologia paulina, dentro disso ele diz, portanto, que então deveria ser a solução? Portanto, façam morrer, Colossenses 3, 5 e 6. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ordem de Deus é, você precisa fazer morrer esses desejos. É uma luta diária, intensa, que talvez muitos de nós vamos lutar a vida inteira contra isso. Mas lutar contra isso não quer dizer se entregar a isso. É diferente. É fazer morrer todos os dias, todos os dias. A santificação que você teve ontem, ela não serve para hoje. A santificação ela é um progresso. Todo dia você precisa se santificar, todo dia. Você acordou hoje, você precisa purificar os seus pensamentos durante o dia. E agora de manhã, à tarde, à noite, até chegar amanhã de novo, à tarde, de manhã, à tarde, à noite, todos os dias a gente precisa viver purificando as nossas vidas. Pedro, mais uma vez, 2 Pedro, na realidade, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro ele diz assim, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Pedro, mais uma vez, dizendo, irmãos, se abstenham, vivam em guerra contra isso. Isso é a vontade de Deus. E aí, mais uma vez, voltando lá em Provérbios, né? Provérbios capítulo 6, quando Salomão continua o texto, ele alertando da seriedade desse pecado, ele diz assim, quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Uma sensação ou um prazer passageiro, é o que Salomão está dizendo, quem faz isso é sem juízo, só quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. E para encerrar mais essa segunda parte, o conselho de Paulo, em Efésios capítulo 5, 3 e 4. Paulo, ele leva tão a sério isso, por isso que eu estava falando que nós não podemos brincar com essa questão. Se alguém alguma vez for brincar com você, homem casado, sobre adultério, não permita ninguém brincar com você sobre isso. Chamando você de termos pejorativos em relação a traições, adultério, não permita que isso aconteça. Primeiro, que ele está botando em xeque a sua esposa. Não permita isso acontecer. Segundo, que ele está brincando com uma coisa que Deus não brinca. Nós não deveríamos brincar com isso. E é o que Paulo diz. Efésios 5, os versículos 3 e 4, Paulo ele diz assim, que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza, não seja nem sequer mencionada entre vocês como convém aos santos.
Não use linguagem grosseira, nem diga coisas tolas, nem indecentes. Pois isso não convém. Pelo contrário, diga palavras de ações de graças. Muitas vezes nós vemos crentes brincando com essas coisas. E mais uma vez eu digo, se você nunca parou para pensar nisso, que a partir de hoje, você não permita quando você vê alguém brincando. Seja crente, especialmente crente, mas descrente, você, irmão, meu amigo, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Adultério, traição é uma coisa que Deus leva a sério e eu também preciso. Eu preservo a vida da minha esposa. Se alguém brincar em relação a isso comigo, eu não permito, eu não deixo ninguém colocar em xeque a fidelidade da minha esposa. Esse é o primeiro ponto em relação a mim. Mas acima de tudo isso está porque é uma coisa que Deus leva a sério. Quem me alertou para isso, e aqui eu preciso dar os créditos uma vez, sou o pastor Alan Yoder. Ele disse para mim, nunca deixe ninguém brincar com aquilo que Deus não brinca. Eu nunca esqueci disso, é por isso que nós devemos levar a sério aquilo que Deus leva a sério. E essa é uma parte que nós devemos nem sequer mencionar essas coisas no nosso meio como crentes. E aí vem agora o conselho para nós como filhos de Deus. A melhor coisa que nós temos contra a luxúria, contra o adultério, é a prevenção. Não permita, irmão, ir muito longe para você tentar sair de uma situação dessa. As pessoas que geralmente ela começa a dar corda no perigo da imoralidade sexual ou do adultério, geralmente elas vão ser puxadas para dentro da cova. Como se você estivesse dando uma cordinha assim para alguém lá embaixo, a probabilidade de ele te puxar para baixo é muito maior do que você puxar ele para cima. Provérbios 6, 27 e 29, mais uma vez, o trecho que Salomão está trazendo para o filho, ele diz: poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que seus pés se queimem? Assim será com o que se aproxima da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. O que Salomão está dizendo aqui? Não brinque com fogo, é o que a gente geralmente costuma dizer, né? É o ditado que a gente usa. Não brinque com fogo. Não brinque. Se você sabe que está em uma situação de perigo, alguém elogiando demais, falando palavrinhas que não deveria, não brinque com isso, irmãos. Não podemos dar corda para Satanás. É o que Salomão está dizendo aqui. Dificilmente alguém vai entrar numa situação dessa sem se queimar. E até mesmo, muitas vezes, até não acontece o ato de adulterar, digamos assim, o ato de uma pessoa consumar o ato. Mas isso já causa problema. Eu já aconselhei vários casais a qual a esposa luta com confiança no marido porque teve a confiança quebrada em relação a isso. E que casamento, que coisa terrível é você andar num casamento que você precisa estar pisando em ovos. Tudo você precisa provar para sua esposa que você não está mentindo. Você precisa estar mostrando o celular o tempo inteiro para sua esposa. Um relacionamento ao qual não há confiança, isso é terrível. Não permita, nem tente encostar na brasa, por assim dizer, né? Não permita isso acontecer. Obviamente que a gente sabe que a graça de Deus, ela pode restaurar um casamento que acontece isso. E é isso que a gente batalha para sempre fazer, né? Quando acontece uma desgraça dessa. Mas, não sei a experiência do pastor Timóteo, mas a probabilidade de destruição é muito maior do que a de restauração. Eu não estou colocando em xeque o poder de Deus restaurar, certo? Mas o que eu estou dizendo é que a probabilidade do que eu tenho visto, do que eu tenho conversado com pessoas que aconselham, eu aconselhando casais, a porcentagem de restaurações é muito menor do que a de destruição. Uma vez que se entra nessa areia movediça, para você sair de lá, é duro. É duro. 1 Tessalonicenses 4, os versículos 3 ao 5. Esse é um dos maiores conselhos e que eu sempre guardo
no meu coração, você que é casado, não só casado, mas solteiros também, você deveria memorizar esses versículos e diariamente recitar isso na sua mente. Paulo ele diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse ponto nós deveríamos ser distintos daqueles que são incrédulos, que vivem longe de Deus, que não têm o seu coração transformados. Nós precisamos, irmãos, nós só conseguimos viver uma vida de santificação com a ajuda de Deus. É por isso que todos os dias nós precisamos alimentar, e ele está dizendo aqui, alimente, ou preencha a sua mente, alimente o seu corpo, cresça o seu corpo, né? No caso que entra alimenta o nosso corpo é a nossa mente. Cresça, ou alimenta a sua mente com as coisas de Deus, e não com pensamentos imorais, como é comum dos gentios. Eu acho interessante o que Jó fala no capítulo 31, no versículo 1. Jó está sofrendo, né, naquela situação ainda. Não teve a sua vida restaurada. Mas Jó ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. O que Jó está dizendo é assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, mesmo diante dessa situação. E aí é onde você não pode dizer assim: pastor, o senhor sabe que é difícil para nós que somos homens, né? O senhor sabe que é difícil para nós, pastor. Somos seres humanos, muitas pessoas dizem isso, né? Até algumas pessoas que eu já vi falando, mas é porque o brasileiro ele tem sangue quente. Lá no inferno também você vai ouvir isso, que o inferno é muito quente. Isso não é desculpa, meu irmão. Jó sofrendo, e ele estava dizendo: eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar. E aqui nós temos a ideia de que ele não olhou com um olhar impuro para nenhuma virgem. Ele estava nem falando da mulher dos outros. E Jó também aqui era viúvo, né? Provavelmente a esposa dele que já não estava mais aqui, que ninguém vê mais falar da esposa, depois ele vai ter outros filhos. Não sei, essa é uma inferência minha, mas Jó fez uma aliança com os olhos dele de não olhar para nenhuma virgem. Ele diz: eu não olhei, eu não vou olhar, e é uma aliança. Olha só o que ele está dizendo: eu fiz uma aliança. Nós deveríamos pegar esse exemplo de Jó. Homens de não olhar com um olhar diferente para nenhuma mulher que não fosse a nossa. E as mulheres para não olhar para nenhum homem com um olhar diferente que não fosse o seu esposo. Tiago, nos alertando sobre isso, estou indo aqui para o final. Tiago ele diz no capítulo 1, versículos 13 ao 15, e aqui Tiago traça a dinâmica do pecado. Como eu falei, o pecado não acontece de um dia para o outro. Tiago ele diz aqui, olha só: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está dizendo que tudo começa com o desejo. Cobiça aqui, essa palavra, eu já tratei, eu não sei qual foi a semana, mas eu já tratei sobre essa palavrinha. Cobiça é a ideia de desejar ardentemente. Tudo começa com um desejo. E aí depois ele diz, esse desejo, ele gera uma atração ou uma sedução. Depois a cobiça, ela é concebida, ou há concepção, e depois ela dá a luz. O que ele está usando aqui? Qual é a ilustração? De uma gestação, né? É o que acontece na gestação. Concepção, depois vem a luz. E na concepção, e também na gravidez também, tudo começa com um desejo. Homem e mulher têm um desejo natural, eles depois de terem concebido, vai ter o bebê, é natural. E Tiago está dizendo que é a mesma coisa que acontece com o pecado. Só que, depois que esse bebê nasce, ele mata aquele que o gerou. É terrível, né, a imagem de você ter a ideia de um bebê que vai te matar depois que ele nasce. Isso é o pecado, né? O pecado é uma desgraça e nós precisamos lutar, guardar os nossos corações para não pecar contra o Senhor, primeiramente.
Em conclusão, todo pecado precisa ser levado a sério. Adultério é um daqueles pecados que requer uma vigilância ainda maior, pois ele não atinge uma única pessoa e tem um poder destrutivo sem precedentes. Quando você mente, por exemplo, você pode prejudicar outras pessoas, mas geralmente você prejudica mais a você mesmo, né? Você vai ter que pedir perdão, vai ter que ir lá confessar o pecado, enfim. A pessoa que rouba, ela pode prejudicar outros, mas ela vai pagar pelo pecado dela, pode ser presa, enfim. Mas um adultério, uma infidelidade, um desejo sexual tido de modo errado ou concebido de modo errado, ele destrói a vida de muitas pessoas. Irmão, se não for a graça de Deus numa situação dessa, a destruição é grande, é sem precedentes, como eu coloquei aqui. Nós não sabemos até onde vai isso. A família do homem, a família da mulher, os filhos, a igreja, o trabalho, a vizinhança, todo mundo sofre com isso. Todo mundo sofre com isso. Não tem um de nós que somos crentes que ouvimos um relato de uma traição, um adultério, que a gente não sofra com isso. Nós, como pastores, quando lidamos com isso, isso é exaustivo, isso nos cansa. A gente sofre com isso. A gente quer ajudar na restauração, mas muitas vezes temos que conversar com o outro e trabalhar no coração de quem foi traído. Isso é cansativo. Se isso é um pecado que fere a ordem criacional de Deus, nós deveríamos levar isso muito a sério. Nós devemos batalhar para guardar e preservar os nossos corações. Essa é a primeira. Aqui nós vamos algumas aplicações. Essa é a primeira aplicação. Irmãos, guarde seu coração. Trabalhe para limpar a sua mente e pensar aquilo que Deus quer de você. Caso esteja lutando com imoralidade na mente, você não está conseguindo lutar com isso sozinho, procure ajuda. Vergonhoso é quando você tem a sua vida destruída, a sua vida, se você é solteiro, sua vida vai definhar, sua vida espiritual vai ser uma vida infrutífera, uma vida de sofrimento. Se você é casado, você está colocando em risco a sua vida, a vida da sua esposa, a vida da sua família. Busque ajuda. Não lute sozinho com isso. Nós estamos aqui, eu, pastor Timóteo, tem outros irmãos maduros que podem lhe ajudar aqui também. Nos procure. Nós não vamos achar que você é um crente inferior a nós por causa disso. Nós queremos lhe ajudar. Procure ajuda. Nós clamamos a você, por favor, não sofra sozinho. A todos, nós precisamos também ter o cuidado para não despertar o desejo em si ou nos outros que não possam ser satisfeitos. Isso é uma coisa mais prática. Nós temos que ter cuidado nas nossas conversas, nos nossos olhares, nos nossos pensamentos, para não despertar um desejo em nós ou em outros que não possam ser satisfeitos. Nós temos que proteger a nós de não alimentar desejos, de não alimentar pensamentos, de não alimentar coisas na nossa mente que não é da vontade de Deus. No máximo possível, proteger a nós, mas no que pudermos também proteger aos nossos irmãos. Nosso modo de falar, naquilo que comentamos, nosso modo de olhar, no nosso modo de vestir. Precisamos batalhar para proteger a nós e aos nossos irmãos. E a segunda coisa que está aí é previna-se. Não esteja em ambientes, nem permita que esses assuntos sejam promovidos com a sua anuência, você deixando que isso aconteça. Tem pessoas que estão falando de infidelidade ali, homens ou mulheres. Mostre que isso não é uma coisa que agrada a Deus. Mostre seu descontentamento com isso, não alimente isso. Se alguém vem falar sobre isso com você, você precisa tratar isso com seriedade, meu amigo. Se você quiser conversar comigo, com qualquer outro assunto, a gente conversa. Mas se for para conversar sobre isso, pode sair daqui que eu não quero conversa. A gente precisa levar isso a sério. Ainda que percamos amizades, mas nós precisamos agradar a Deus. Deixe sempre claro que você é um filho de Deus e que odeia isso. Ainda que você precise perder amigos, familiares ou quem quer que seja. Aqui vem um conselho aos casados.
lembre-se que seu cônjuge é seu melhor amigo. Seu cônjuge, sua esposa, seu esposo é o seu melhor amigo. Não desenvolva conversas às quais só cabem dentro do seu casamento, de um relacionamento dentro do seu casamento, ou seja, de um relacionamento de intimidade. Não permita conversas a qual você não teria se o seu cônjuge estivesse presente. Não permita conversa que você só teria com seu marido ou com sua esposa. Não converse coisas desse tipo. Alguma mulher chegar para você e quiser falar alguma coisa que ela só falaria para o seu esposo, diga, olha, eu não posso conversar com esse tipo de conversa. Se algum homem da mesma forma, irmã, está falando algo com você, não permita esse tipo de conversa. Isso precisa ser levado a sério. Não fale mal do seu cônjuge para outras pessoas, a menos que essas pessoas possam ajudá-los. Se for alguém que você precisa na igreja, os pastores, uma irmã que você precisa falar para ajudar a sua esposa, você nem precisa falar mal. Você peça ajuda. Mas se você vai falar, se você está desejoso de falar mal para a sua esposa ou do seu esposo para alguém, muito cuidado com isso. Ou se alguém está chegando para você e falando mal do esposo ou da esposa, muito cuidado com isso. Muitos pecados de adultério começam aí com a carência. Você começa a falar, a pessoa começa a lhe dar atenção, você começa a alimentar coisas na sua mente que não deveria. Daqui a pouco a conversa desenvolve para um lugar que não deveria ir. Não permita isso. Cuidado também com os elogios. Homens, vocês não têm autorização para estar elogiando irmãs de forma desrespeitosa ou com cunho a elogiar corpo da irmã, elogiar a fala, elogiar a parte. Nós precisamos ter cuidado com isso. Não permita isso, irmãs, e não permita isso, irmãos, também. Você está recebendo elogios de alguém desse tipo, repreenda o irmão e nos procure como pastores. Nós precisamos chegar nessas pessoas e tratar com elas. Isso é coisas que são levadas a sério. Aos solteiros também, vocês devem guardar lembre-se do compromisso de vocês com Deus. Vocês devem guardar o coração para não despertar desejos e sentimentos em si e nos outros que só cabem na intimidade do casamento. Vocês não devem despertar desejos no seu coração que você não possa satisfazer, nem seu e nem nos outros. Você tem um compromisso com Deus e deve viver em santidade. Você pode dizer, mas eu não sou casado. Mas você tem um compromisso com Deus e você deve zelar ou guardar esse compromisso diante de Deus. Vocês precisam ter em mente que vocês têm um compromisso com Deus. Devemos levar a sério, irmãos, isso. Então, eu quero aqui encorajar você mais uma vez. Se você tem lutado em qualquer aspecto, seja na sua mente, ou até mesmo algo que aconteceu ou que está acontecendo, nos procure para conversar urgentemente. Não deixe isso desenvolver para muito longe. Aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, você só consegue viver em fidelidade se a graça de Deus transformar o seu coração. Isso aqui, por isso que eu falei, é algo que eu estou cobrando, ou pelo menos alertando os irmãos que já conhecem o Senhor. Eu não posso cobrar fidelidade de alguém que não sabe o que é fidelidade. É Deus quem nos dá força para resistir às tentações e viver uma vida fiel. Então, se você não sabe o que é isso, isso para você não faz sentido, se volte para o Senhor urgentemente. Somente por causa daquele que foi fiel até a morte de cruz, é que nós podemos viver fiel também nesse mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Uma palavra dura, de encorajamento e muitas vezes de exortação para nós, os nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a nós que somos casados, a viver de forma fiel ao nosso cônjuge. Ajude os irmãos que são solteiros a viver fiel ao Senhor, acima de tudo, e não despertar desejos que só convêm ao matrimônio. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos fiéis a Ti. Acima de tudo, sermos fiéis a Ti. E, em consequência, ser fiel, Senhor, aos nossos cônjuges. Nos livra desse pecado. Trabalhe no coração daqueles que lutam. Nos ajude a lutar com os nossos irmãos, a caminhar com eles para eles terem vitória sobre esse pecado. Que nós possamos, Senhor Deus, ser livres
dessa desgraça chamada adultério, luxúria, desejos imorais. Em nome de Jesus. Amém.